Seja então bem-vindo à casa do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1, onde nós leremos daqui a pouquinho os versículos de 18 a 25. Mateus 1, de 18 a 25. Nós faremos a leitura daqui a pouco. E nós temos pensado, sobre o Natal em perspectiva. E a gente tem trabalhado como seria o Natal, como a gente poderia entender o Natal se a gente olhasse para essa data tão importante na nossa vida, no nosso calendário, mas sob a perspectiva do Criador. É possível que você olhe para o Natal de muitas maneiras, de muitas formas. É possível que você entenda ou compreenda o Natal como uma oportunidade de reunir a família, de celebrar, de comer comida diferente. E embora de alguma maneira tudo isso, em alguma escala, faça parte da festa, o Natal é bem mais do que tudo isso. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o Natal tem a ver com a vinda do Filho unigênito de Deus. Olhar então para o Natal sobre perspectivas, olhar para o Natal numa nova perspectiva, é ser convidado para olhar para o Natal sob a perspectiva do Criador. E a gente já viu, nas 2 semanas atrás, a gente viu que quando a gente olha para o Natal sobre a perspectiva do Criador, o Natal revela para a gente, primeiramente, um Deus que cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Deus não é apenas aquele que promete, Ele é aquele que cumpre, Ele tem poder para fazer isso. Não há impossíveis para Deus. É o que o texto de Lucas nos lembra, nos ensina. Na semana passada nós demos um passo a mais e vimos que o Natal anuncia um maravilhoso plano de Deus de se fazer conhecido, se fazer visível ao ser humano por meio de Jesus. Como disse o evangelista João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o tornou conhecido. Então, o Natal revela o plano maravilhoso de Deus de se fazer conhecido a cada um de nós, de manifestar a sua glória, a sua beleza, a sua essência, quem Ele é, o seu caráter gracioso, perdoador, bondoso, misericordioso, santo, justo, fiel, e a gente poderia colocar inúmeros atributos do Deus vivo a quem nós servimos. O Natal fala do plano de Deus de se revelar a cada um de nós, de se revelar à humanidade. E hoje a gente vai avançar um pouco mais e pensar um pouquinho sobre a necessidade. E o texto base é o de Mateus, capítulo 1, versículos que nós já anunciamos, de 18 a 21. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar antes da leitura da palavra do Senhor. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome e nesse instante nos colocamos diante do Senhor, crendo, Pai, que estamos aqui para bendizer ao Senhor. Te louvamos por cada pedaço desse culto, te louvamos pelas crianças que estiveram conosco, lendo a Tua palavra, cantando louvores a Ti. Te louvamos porque já tivemos a oportunidade de cantar ao Senhor, de exaltar, de bendizer o Teu nome. E nesse instante, Pai, abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor e que o Senhor nos dê a capacidade de compreender a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Mateus 1, de 18 a 25, onde nós lemos assim. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, assim como Lucas, narra os acontecimentos que, de alguma forma,
antecederam o nascimento de Jesus. Quando a gente olha para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai perceber que Marcos já começa do ministério de Jesus. Jesus já adulto e começa a narrar a partir do ministério de Jesus. Mas Mateus e Lucas tomam uma outra direção. Eles narram os eventos que antecederam o nascimento de Jesus e narram alguns eventos da infância do próprio Senhor Jesus. Mas embora eles tenham, os dois narrem, tanto Mateus quanto Lucas façam narrativas, tragam narrativas dos fatos que antecederam o nascimento de Cristo, se você já leu com atenção, você vai perceber que cada relato tem as suas especificidades. Cada relato tem as suas características próprias, suas características específicas. Tem a ênfase dada por cada evangelista. Mas naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, eles convergem. Por exemplo, ambos convergem em apresentar José e Maria, dizer que eles estavam noivos e dizer que quando eles receberam essa promessa de que eles teriam um filho chamado Jesus, eles ainda estavam noivos e que essa promessa foi trazida por um anjo, tanto no caso de Maria como no caso de José. Ambos os evangelhos falam que eles estavam noivos quando eles receberam essa promessa. Além disso, ambos os evangelhos apontam para o fato de que o menino que viria a nascer fora concebido por obra do Espírito Santo. Tanto o anjo que apareceu a José no Evangelho de Mateus, quanto o anjo que apareceu a Maria no Evangelho de Lucas, são enfáticos ao afirmar que o menino que nela seria gerado era resultado de uma obra do Espírito Santo, da concepção virginal. Mais do que isso, ambos os evangelhos dizem, o anjo diz, que essa criança que iria nascer deveria receber o nome de Jesus. O terceiro aspecto de convergência dos dois evangelhos é de que o nascimento do menino se daria em Belém, mas que ele cresceria, ele seria criado em Nazaré. Voltando para o texto que nós lemos, a partir do versículo 18, o texto começa narrando para a gente que Maria estava prometida em casamento a José, e ao contrário dos nossos dias, o noivado era, sim, um compromisso extremamente, como é que eu posso dizer assim, extremamente forte. Era um compromisso verdadeiro, visto praticamente ou normalmente como um compromisso que não poderia ser rompido. Insolúvel. Você não dissolvia um noivado, exceto por infidelidade conjugal. E o texto começa dizendo para a gente que quando Maria recebe, Maria estava prometida em casamento, ou seja, ela estava noiva de José, e é nesse momento que antes que eles se unissem, ou seja, antes deles se relacionarem sexualmente, porque o noivado em tudo era um relacionamento que era muito semelhante ao casamento, ou seja, existia um compromisso formal, um compromisso que só podia ser rompido por meio de uma carta de divórcio formal, registrada, um compromisso onde quando você cometia um adultério, você traía o seu noivo, você era visto como adultério de fato, e era um compromisso tão visto como um casamento que a pessoa, durante o noivado, que o noivo falecia, ela era vista, inclusive, como viúva. De tanta seriedade que era vista nesse tipo de relacionamento. A grande diferença é que não existia um envolvimento sexual, que só se daria depois que a pessoa se tornasse efetivamente marido e mulher. Mas todas as características de compromisso, de voto, de afinidade, todas elas já existiam. E é exatamente nesse momento em que o texto bíblico nos diz que Maria fica grávida do menino Jesus. Sabendo da gravidez de Maria, José precisa então tomar uma difícil decisão. O versículo 18 começa dizendo que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José agora tem que tomar uma difícil decisão. Afinal de contas, ele tinha algumas opções diante de si. A primeira opção, que talvez seria a mais comum, seria simplesmente romper o relacionamento, romper o noivado. E ao fazer isso, ele precisaria dar as justificativas para o rompimento. Ele precisaria dizer que ela adulterou.
e ela seria exposta publicamente como uma mulher adúltera. A outra opção, que alguém poderia dizer, seria de fingir que nada aconteceu. Simplesmente fingir que não houve adultério e tomar aquela mulher em casamento. O problema é que, além de ser uma decisão extremamente contraditória, a gente poderia dizer que, nesse caso, ele também seria visto como adúltero, pois ele estaria se unindo a uma mulher que já foi desposada por outro homem, que já se uniu sexualmente a outro homem. Então ele também seria visto como adúltero se ele simplesmente fingisse que não houve o adultério que ele imaginava que tinha ocorrido e tomasse Maria como sua esposa. O fato é que ele toma uma outra direção. O texto no versículo 19 diz pra gente que por ser José seu marido, e aqui fala de marido mesmo, porque é como se ele fosse marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento em secreto. E a decisão de Moisés, o pensamento de José. A decisão de José era uma decisão extremamente piedosa, extremamente misericordiosa, porque ao anular o casamento secretamente, ele daria a Maria a possibilidade de procurar aquele com quem ela havia supostamente se relacionado sexualmente, procurar o pai da criança e se casar com o pai da criança, sem ser desonrada publicamente, sem ser exposta a vexame. Então, não é à toa que o texto diz que José era um homem justo, um homem temente a Deus. Como um homem justo, ele não podia se relacionar com ela, porque afinal de contas ela já havia sido desposada por outro homem. Mas ele também não queria expor Maria a uma vergonha em praça pública, uma humilhação pública e notória. Então ele pensava em anular o casamento secretamente. E é nesse momento de difícil decisão que o texto diz pra gente, mostra pra gente, Deus, o Criador de todas as coisas, agindo na história, entrando na história. Como quem pega e interfere na ordem, no curso dos fatos. Porque o texto no versículo 20 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, então ele já tinha uma ideia, um planejamento a fazer, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O Senhor enviou um anjo até José enquanto ele dormia para dissuadi-lo, para convencê-lo que ele não havia sido traída por Maria. Ele pensava isso, afinal de contas, todos nós sabemos que para haver uma concepção, para haver uma gravidez, é necessário que haja um relacionamento sexual. Ao saber que sua noiva estava grávida e que ele não era o pai, naturalmente, a grande hipótese, a grande crença de José é de que ele tinha sido traído. Por isso Deus envia um anjo, primeiramente para convencê-lo. Ele diz, não tema receber Maria, não tema. Você pode receber Maria, porque o bebê que ela está esperando, na verdade, não é fruto de uma infidelidade, não é fruto de um adultério. O que nela foi gerado e procede do Espírito Santo de Deus. É uma concepção virginal. E essa é uma das doutrinas básicas do cristianismo, né? A crença de que Jesus Cristo é resultado, ele nasce de Maria, então ele é 100% ser humano por nascer de Maria, mas ele não nasce da conjunção carnal entre marido e mulher. Ele é obra do Espírito Santo numa virgem. A concepção virginal é uma das doutrinas básicas do cristianismo. E assim nós cremos. Maria, até esse momento, era de fato virgem. Não tinha se relacionado sexualmente com ninguém. O Espírito Santo havia operado um milagre e feito ela conceber. Ela estava grávida de Jesus. Mas não apenas isso. Depois de convencer José a tomar Maria como sua esposa, dizendo assim, olha, o bebê que ela espera não foi fruto de um adultério. Mais do que isso, quando a gente lê o versículo 21, a gente percebe que, em seguida, o anjo anuncia quem era esse menino que estava para chegar no mundo. Vejamos o versículo 21.
Vamos ler juntos, todos a uma só voz? Vamos lá? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Além de tomar Maria como esposa, o anjo está dizendo que José deveria assumir a paternidade da criança. Naquele tempo, naquela cultura, a decisão, a escolha do homem, a escolha do nome da criança cabia ao homem. Então, quando o anjo diz, você vai dar a ele o nome de Jesus, ele está dizendo assim, você vai assumir a paternidade dessa criança. Talvez você não esteja confiando naquilo que eu disse. Depois você olhe com mais calma lá o texto de Lucas, quando fala do nascimento de João Batista. É Zacarias quem escolhe o nome da criança. Até então ele estava mudo, por assim dizer, por obra do próprio Espírito de Deus. Mas é no momento onde ele escolhe o nome de João Batista que ele volta a falar. Então, naquele contexto, a escolha do nome da criança era algo que tinha a ver com a paternidade. Ao dizer que José deveria dar o nome da criança de Jesus, o anjo está dizendo assim, olha, o que nela existe foi gerado por obra do Espírito Santo, não é fruto de adultério, e mais do que isso, você vai assumir a paternidade dessa criança. Você vai reconhecer essa criança como se fosse realmente o seu filho. Você vai, por assim dizer, adotar essa criança. E você vai escolher o nome dele, e você vai dar o nome a ele, o nome de Jesus. E Jesus é uma forma grega de um nome hebraico, já existente no Antigo Testamento, Josué, que quer dizer Yahvé salva, ou o Senhor salva. Então, quando o anjo diz que o menino que iria nascer se chamaria Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados, na verdade, ele também está revelando a missão desse menino. Você percebe quantas coisas tem só no versículo 21? José deveria assumir a paternidade da criança. O nome da criança seria Jesus, que tem a ver com Josué no Antigo Testamento, significa o Senhor salva. E ele diz que a escolha do nome tem a ver com a missão. Ele diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu creio que muito provavelmente, você que aqui está essa noite, você que está me ouvindo essa noite, em algum momento da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória, você já ouviu falar que no Natal a gente celebra o nascimento do Salvador. Você já ouviu falar isso? Mas talvez a pergunta que a gente precise se fazer é, mas salvar do quê? Qual a necessidade de salvação? Por que nós precisamos? Por que alguém precisa de salvação? Eu creio que quando José ouviu esse anúncio, muito provavelmente, como um judeu vivendo no século I, ele imaginava que a promessa desse garoto que vinha a nascer seria a promessa de um Messias político. Aquele que viria para governar o povo judeu, aquele que viria para liderar o povo judeu e afastar o domínio do Império Romano. Muito provavelmente, quando José ouviu a promessa do anjo, ele deve ter sentido o coração cheio de alegria e dizer assim, entendi, finalmente, Deus enviou alguém para nos libertar da opressão de Roma. Finalmente, Deus enviou até nós o Messias, o libertador, aquele que vai restaurar o povo judeu. Aquele que vai nos conduzir aos dias de glória, aos tempos de glória, como nós vivemos lá no passado, como os nossos antepassados viveram lá atrás, nos tempos de Davi, de Salomão. O Messias finalmente veio ao mundo. Muito provavelmente era esse o tipo de expectativa que existia no coração e na mente de José quando ouviu o anjo dizer que o nome do menino seria Jesus, porque ele salvaria o povo, o seu povo, dos seus pecados. Mas nós sabemos que a história não é bem essa. Nós sabemos que, na verdade, o anjo está se referindo a algo que aconteceria há mais ou menos 33 anos depois, quando o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, esse menino,
que nasceu da Virgem Maria, ele morre na cruz no nosso lugar, mas a pergunta continua: qual a necessidade nós temos de um Salvador? Qual a necessidade que você tem de um Salvador? José tinha necessidade de um Salvador político, de alguém que libertasse o seu povo da opressão romana e trouxesse de novo os dias de glória para a sua nação. E era esse tipo de Messias, era esse tipo de Salvador que ele esperava. Mas será que eu e você também precisamos, também necessitamos de um Salvador? O fato é que Jesus não era apenas um homem nascido para ser rei, mais do que isso, ele é um homem que nasceu para ser o nosso Salvador. Ele veio ao mundo não para o seu próprio interesse, mas ele veio ao mundo em nosso favor. A Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus. A humanidade foi criada para Deus. Em Romanos capítulo 11, abre para a gente aí, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 36. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele, de certa forma, ele sintetiza a razão da existência de cada um de nós, quando ele diz assim: pois dele, coloca aí, irmão, Romanos 11, 36. Vamos ler juntos? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Todas as coisas, tudo que foi criado, tudo que existe. Não existe nada que exista nesse mundo em que nós vivemos. O próprio mundo que nós vivemos, tudo é dele, por ele e para ele. Nós existimos por louvor da glória de Deus. Essa é a razão da nossa existência. Nós fomos criados com esse propósito. Fomos criados porque somos dele, fomos criados por ele, fomos criados para ele. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E a humanidade foi criada com esse propósito de viver em plena conexão, em plena comunhão com Deus, em adoração ao Senhor. Mas lá atrás, Adão e Eva, nossos primeiros pais, nossos representantes, os primeiros humanos que pisaram nesse mundo, cometeram um pecado, desobedeceram a Deus, eles se rebelaram contra Deus. O texto diz que a serpente, Satanás, propôs a eles que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, fruto esse que havia sido proibido por Deus. E aí o texto bíblico diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos e desejável para deles se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu também a seu marido. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. Mas desde o tempo de Adão e Eva, nós nos rebelamos contra esse propósito. E ao invés de vivermos para Ele, nós queremos viver para nós mesmos. Ao invés de vivermos para a glória dele, nós buscamos a nossa glória. Ao invés de vivermos obedecendo a Ele, nós queremos viver de acordo com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Só que nós somos dele, criados por Ele, criados para Ele, assim como todas as demais coisas. Nós nos rebelamos contra o nosso propósito original. Mas mais do que isso, o texto bíblico também diz, desde lá atrás, que a consequência, o salário do pecado é a morte. Quando o ser humano se rebela contra Deus, ele se torna culpado dessa rebeldia. E agora ele está condenado. E condenado à morte, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. É a eterna desconexão, a eterna separação de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E não há ninguém que possa dizer que não pecou, porque a própria Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram.
Não há ninguém que busque a Deus. E eu acho maravilhosa a maneira como Paulo escreve aos Efésios, dizendo: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos merecedores da ira, mas na sua graça Cristo nos deu vida. Nós éramos merecedores da ira, nós estávamos mortos. Por quê? Porque nos rebelamos contra o propósito para o qual nós fomos criados. Fomos criados por Ele e para Ele, para o louvor da glória de Deus. Mas nos rebelamos contra esse propósito. Então estamos condenados e não existe nada que possamos fazer para mudar essa história. Por isso Deus, na sua graça, resolve enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo vem ao mundo, nascido da Virgem Maria. E Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre encarnação no domingo passado. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. De maneira que Ele vive como homem a vida de plena comunhão e obediência a Deus que eu e você temos falado em viver. Ele é o padrão perfeito. Não existe nenhum mandamento que Jesus tenha quebrado. Não existe nenhum pecado que Ele tenha cometido. Jesus viveu a vida que eu e você fomos criados para viver, porque nós não fomos criados para a glória dEle. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Jesus viveu esse tipo de vida. 100%. A vida que nós temos falhado em viver. Mas não apenas isso. Jesus assumiu o castigo pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Ele foi para a cruz. E na cruz, Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Na cruz, Ele pagou por cada um dos nossos pecados. Talvez você possa dizer assim: mas eu sempre ouvi falar, pastor, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é rico em graça. Deus não poderia simplesmente virar para a gente e falar assim: esse negócio de pecado, não tem problema não, deixa isso para lá. Isso é besteira. Você já pensou isso em algum momento? Se Deus não poderia simplesmente relevar os nossos pecados? Pode fazer sentido num primeiro olhar. Mas pensa aí, nós temos a expectativa de que mesmo os juízes humanos ajam com justiça. E agir com justiça é cumprir a lei. Qual era a lei? A condenação do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Deus não poderia simplesmente deixar de lado os nossos pecados, porque para fazer isso Ele teria que abrir mão da sua justiça. E isso faz parte de quem Ele é, da sua essência, do seu caráter santo, perfeito, justo, reto. Ele não poderia abrir mão. Mas eu acho maravilhoso porque na cruz Deus concilia justiça e misericórdia. Porque todos os nossos pecados foram punidos na cruz do Calvário. Deus transferiu os seus pecados para Jesus e puniu Jesus no seu lugar, ao invés de punir. De maneira que na cruz Deus consegue ser 100% justo, punindo cada um dos nossos pecados, e 100% misericordioso, providenciando um substituto para ser punido no nosso lugar. Jesus Cristo derramou o sangue dele no meu lugar e no seu lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Nós estávamos condenados. Nós estávamos perdidos. Nós é que merecíamos a cruz. Ele não, mas nós merecíamos a cruz. Mas Jesus Cristo foi punido no nosso lugar. E Ele morreu na cruz do Calvário. Mas o Evangelho diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A dívida foi quitada. A dívida foi completamente quitada. O pecado foi vencido. E agora, o Cristo ressurreto diz que todos aqueles que nele creem, que a Ele se rendem, têm a vida eterna. Se hoje a gente celebra o Natal, é porque Deus enviou
o seu Filho ao mundo, é porque o Filho de Deus se fez carne, se tornou ser humano como você e eu. Viveu a vida que a gente tem falhado em viver e assumiu a morte que nós merecíamos morrer no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Qual a necessidade de um Salvador? Eu tenho muita necessidade de Salvador. O Natal revela que a verdadeira necessidade do homem, a verdadeira necessidade que nós temos é a de um Salvador. A gente vive num tempo tão difícil. E eu não sei você, às vezes eu olho para o mundo que a gente vive e as notícias são notícias quase que desesperadoras. A maldade avança, a injustiça prevalece, o coração se enche de inquietação. E por algum momento a gente perde de vista que a única coisa que o nosso mundo realmente precisa é de um Salvador. Alguns diriam que se as pessoas tivessem mais dinheiro e tivesse menos desigualdade social, tudo estaria resolvido. E eu não estou falando de maneira favorável à desigualdade social. Claro que não. Mas esse não é o âmago da necessidade do ser humano. Outros diriam que se a gente tivesse mais tempo de escola, se as crianças tivessem mais estudo, se o povo tivesse mais estudo, aí os problemas estariam resolvidos. E estudar é bom, é importante. A escolarização tem sua importância. Mas isso também não toca o âmago da questão do ser humano. No fundo, o grande problema do ser humano é que nós fomos criados para a glória de Deus, mas nós não nos dispomos a viver para a glória dele. No fundo, o grande problema é que nós nos rebelamos contra versículos como Romanos 11:36. No fundo, a gente não quer entender que a gente é dele, que a gente vive por ele e para ele, assim como todas as demais coisas. Tudo o que o ser humano realmente necessita é de um Salvador. Quantas coisas você acha que você necessita? Talvez você tenha virado a semana pensando, olha, se eu tivesse aquilo, aí minha vida faria sentido. Se eu conseguisse conquistar aquele emprego, ou ter aquela casa, ou ganhar aquela profissão, ou ganhar aquele carro, ou arrumar aquela namorada, ou aquele marido, ou esposa, ou se eu tivesse um físico assim, ou assado, ou as roupas tais. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. E se de tudo o que eu disser essa noite você levar apenas isso, meu coração está satisfeito. A coisa que você mais necessita é de um Salvador. No fundo, esse é o âmago da necessidade do anseio humano. Deus sabia disso, Deus sabe disso. E por isso Ele enviou Jesus. Porque nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Por isso Ele enviou o Filho dele ao mundo. Só é possível celebrar o Natal corretamente, realmente, se você compreende a sua necessidade de Salvador. Você pode reunir a família. Você pode comer comidas da época. Você pode decorar a sua casa. Você pode colocar pisca-pisca, árvore de Natal, enfeites. Mas se você não entender que você necessita de um Salvador, você não estará celebrando verdadeiramente o Natal. Porque o Natal revela, dentre outras coisas que a gente tem olhado nas últimas semanas, revela que eu e você precisamos de um Salvador. E por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo. E eu quero concluir, eu não sei quantos de vocês que estão aqui leram a reflexão que eu enviei durante a semana para a gente fazer o culto doméstico, o culto familiar. Eu enviei ao longo da semana uma reflexão. E na reflexão eu, de certa forma, tratei e passei por esse tema. Eu disse que, na verdade, não existe nada pior para o nosso coração diante do Criador do que o orgulho. Porque o orgulho se sente superior.
O orgulhoso, ele se sente acima. O orgulhoso, ele quer caminhar pelas suas próprias forças. O orgulhoso quer viver a partir da sua própria lei. O orgulhoso não acredita que necessita de um Salvador. Ele não acha que ele precisa de um Salvador e por isso ele não pode desfrutar da graça, porque na sua arrogância ele não acredita que ele precise de graça. Ele não acredita que ele precisa de misericórdia, ele não acredita que ele precisa de um Salvador. Só é possível a gente celebrar o Natal quando a gente entende que necessitamos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu quero concluir orando, eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse instante. Você consegue entender que o Natal fala da sua necessidade de um Salvador? Você já admitiu isso diante de Deus? Talvez você nunca tenha reconhecido que você de fato precisa, que você está perdido, condenado, como Paulo diz, e que você precisa de um Salvador. Talvez você nunca tenha feito isso. E se você ainda não fez isso, eu quero encorajar você a fazer isso nesse instante. Ore reconhecendo isso diante de Deus. Senhor, eu sou essa pessoa pecadora, que foi criada para a Tua glória, mas que vive constantemente para a minha própria glória. Eu preciso que o Senhor me salve, porque o meu coração está longe de Ti. Eu tenho buscado glória em tantas coisas. Eu tenho buscado sentido em tantos lugares. Admita isso diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração humilde para entender que necessitamos de um Salvador. Deus bendito, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. A verdade é que quando nós olhamos para o Natal, nós descobrimos que precisamos de um Salvador, precisamos de Cristo Jesus na nossa vida. Descobrimos que estávamos perdidos, e por isso o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da condenação, nos salvar de uma vida sem Ti, nos salvar, Pai, da tentação de viver para a nossa glória ao invés de para a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida. Pai, eu Te peço em especial para aqueles que estão aqui hoje, Pai, que talvez nunca tenham reconhecido diante de Ti, Pai, que de fato precisam de um Salvador. Que hoje seja dia de quebrantamento e humilhação na Tua presença. Que esses queridos tenham a humildade, Pai, de reconhecer que precisam de Ti e de se render ao Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.